A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 174 da nossa jornada bíblica anual. Vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 6. O nosso tema, milagres de provisão e poder. Glória a Deus. Te convido a se inscrever no canal, a também colocar um desafio, se você gostaria de nos ver lendo a palavra de Deus em algum lugar da nossa cidade ou ainda mesmo na sua casa. E lembrando que no dia 1º de julho começa o nosso devocional noturno, que será postado todos os dias às 19 horas. Amém? Vamos então à nossa leitura. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Segundo Reis, capítulo 4. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Eliseu e a Sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: Leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa a falar com o homem de Deus e voltar.
O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser que eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino diz: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles. Comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Naamã é curado da lepra. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo:
Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Afar, ou melhor, e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Geazi atacado de lepra. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor foi generoso demais com esse sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele e então perguntou: Está tudo bem? Ele respondeu: Sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele
E amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que essa era a ocasião para você aceitar a prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Eliseu faz flutuar um machado. Segundo Reis capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco?
ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhe um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A fome em Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando andando sobre a muralha, uma mulher gritou: "Ajude-me, ó rei, meu senhor." Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar?" E o rei acrescentou: "Qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. E assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas, no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu." Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: "Que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros." Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: "Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor?" Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: "Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor?" Amém? Histórias tremendas. Verdade, meu irmão? Dá vontade de continuar lendo ainda hoje, né? Bênção de Deus. Dá um check de leitura concluída. Coloca nos comentários também o que toca o teu coração. Mas, antes de encerrarmos, vamos às leituras complementares. O azeite multiplicado, essa história tão fantástica e tão usada nas pregações. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: "O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos." Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa." Ela respondeu: "Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite." Então Eliseu disse: "Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias." A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma vasilha." Mas ele respondeu: "Não há mais vasilha nenhuma." E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: "Vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar." Glória a Deus. É interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala de azeite, fala da pessoa do Espírito Santo. Nós vemos a provisão também na vida de Jacó. A única coisa que ele carregou quando fugiu do seu irmão, da casa de seu pai, era um pouquinho de azeite. Se tem azeite, tem o Espírito Santo e será suficiente para suprir toda a necessidade. Jesus alimenta a multidão. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. Então Jesus pegou os pães
e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Glória a Deus. Atos 1:8, recebereis poder, Filipenses capítulo 4:19, Deus suprirá todas as necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Olha que tremendo, irmãos, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus supre toda a necessidade. E esse versículo também muito conhecido diz que Deus suprirá as nossas necessidades de acordo com as riquezas de Deus, não de acordo com as nossas riquezas. Isso é maravilhoso. Amém? Agora sim, dá um check de leitura, coloca nas anotações o que toca o teu coração, comenta alguma coisa. Assim você me ajuda no nosso canal. Temos objetivos para atingir e eu conto com você. Eu e minha filha todos os dias estamos gravando, postando, para que você possa ser edificado. E eu peço a tua colaboração. Forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.